Eu gosto muito da palavra. A Bíblia diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Não é um conhecimento natural. É um conhecimento da palavra que é entendida através do Espírito Santo. Ninguém consegue ler a palavra sem a ação do Espírito Santo. Porque se nós lermos a palavra sem o Espírito Santo, é um livro qualquer. Mas quando nós lemos a palavra, aleluia, e pedimos para o Espírito de Deus abrir a nossa visão, nos dá entendimento e nos dá sabedoria, isso passa, aleluia, a ser um manual para a nossa vida. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz que Jesus, cumprindo tudo aquilo para qual ele veio, ele primeiro se batizou. E agora, aleluia, diz a palavra de Deus que ele vai começar o seu ministério. Mas para começar o seu ministério, ele era filho de Deus, mas ele já conhecia a palavra, ele sabia que era Deus, ele ouvia Deus, ele sabia tudo, aleluia, a respeito, aleluia, de Deus, porque ele era o próprio Deus. Mas ele se fez homem para poder entender, aleluia, a nossa natureza, para poder, aleluia, interceder ao Pai por cada um de nós. Amém? E a Bíblia diz que Jesus foi levado ao monte para jejuar 40 dias e 40 noites. Irmãos, entenda uma coisa, Deus, ele dá para nós, ele dá o dom, sim ou não? Então ele vem, ele dá o dom, e a gente entende pela palavra, com o decorrer dos anos servindo a Deus, a nossa vocação. Mas a vocação, irmãos, aleluia, ela só pode fluir quando nós, no decorrer dos anos, nós se preparamos para viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu me lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha uma bolsinha de palha. Quem lembra? Acho que você lembra, Karina, passou uma bolsinha de palha. E meu pastor gostava muito de orar. Por isso que eu peguei o gosto também pela oração. E aí eu ia trabalhar, mas eu trabalhar todos os dias, nós orávamos às 6:30 da manhã. E eu ia orar, eu ia com aquela bolsinha. E quando eu passava na rua, tinha um pessoal que falava, lá vai a parteira. Porque naquela época a parteira, não sei se carregava aquela bolsa. Enfim. E todos os dias, às 6:30, nós estávamos no pé do Senhor. E a maioria trabalhava, né? Alguns não podiam ir, mas eu podia, por causa do meu horário, eu ia, depois eu ia trabalhar. E aí, passando-se 2 anos que eu já estava no ministério, o meu pastor disse para mim assim um dia, no culto de tarde das mulheres, que eu ia trazer uma saudação. Vocês sabem aquela palavrinha breve, né? E aí eu disse, meu Deus, como assim? Falar em público. Muita gente era a igreja pequena, mas tinha bastante irmã. Tem gente de fora. E ele falou que é para mim falar. E eu com aquela timidez que não parece, né? Mas sem o microfone eu não sou tão assim. Naquela época eu era bem tímida. Eu tinha uma voz de taquara. Eu namorava com o pastor Lúcio e eu lembro que ele dizia assim, fala mais alto. Fala mais alto. E olha agora, ele fala para mim, fala mais baixo. Como as coisas mudam, né? E ele falava assim, fala mais alto, porque eu não consigo entender você. Se você vê minha irmã falando, ela é toda assim, ai, Tata, ai, não sei o quê. Você coloca eu 3 vezes falando mais baixinho e mais delicado do que ela. E aí o que aconteceu? Aí ele me chamou, eu fui, me enrolei a primeira vez, aquela coisa toda, amém? Né? Mas deu para dar alguma coisa, mas amém. E eu comecei a falar, Deus, se você me chamou para isso, então começa a me preparar para isso. E eu lembro que uma noite eu estava dormindo e ele disse, aleluia, eu já te dei o talento, agora você coma a minha palavra, jejue, ore, comece a ler nas visitas, vai devagarzinho, porque chegará um tempo que você falará para muitas pessoas. E assim foi, uns 3, 4 anos. E eu lembro que uma noite eu estava dormindo e eu lembro que eu acordei com a minha voz assim como você está vendo. E aí eu fui para oração de 6:30 no domingo. E quando eu cheguei lá, eu dizia para as irmãs, eu estou rouca, minha voz está pesada, minha voz está grossa. O que aconteceu? Meu Deus. E eu sentia durante a noite que alguém estava mexendo na minha garganta. Mas eu não tinha tanto entendimento assim. Aí, aleluia, você sabe quando Deus quer falar, Deus fala sim ou não.
Quando Deus quer fazer, Ele faz, sim ou não? E eu me lembro que eu estava orando e a irmã Lucinha foi até e me disse: eis que te digo que nesta noite fiz uma cirurgia na sua garganta. Porque para onde eu vou te levar, não haverá microfone. E você vai precisar da voz para alcançar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. E a minha voz começou a engrossar. E eu comecei a falar e eu ficava até assim, porque quem me conhecia dizia: mas o que está acontecendo? Porque quando Deus Ele fala, Ele prepara todas as coisas para cumprir o propósito que Ele tem sobre a sua vida. E depois, uns 10, 12 anos, eu comecei a fazer missão, acho que uns 15, né, pastor? E aí eu preguei em muitos lugares, para muita gente, onde não tinha microfone, mas minha voz chegava. Aplauda o Senhor, porque Deus vela pela sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, aleluia, Ele poderia ter começado o seu ministério, mas Ele foi jejuar, Ele foi receber direção, Ele foi se revestir, Ele foi buscar do Pai aquilo que o Pai queria, para que Ele pudesse cumprir todo o propósito estabelecido aqui na terra. Então, aleluia, aqui, aleluia, em Mateus 4:1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. No 2 diz, aleluia, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava como homem, ele teve fome. E aí diz no 3, aleluia, que Satanás, o tentador, como ele sabe de todas as coisas, sabe? Porque não é porque, aleluia, ele sabia antes, mas ele viu Jesus se preparando para começar o seu ministério. Então, toda vez que Deus te dá uma direção e você começa a se preparar, Ele chega na frente para te paralisar. Mas nessa noite eu quero te dizer: ouça a voz do Espírito e continue crendo, porque Deus está fazendo uma grande boa obra sobre cada um de nós.